Os melhores momentos que eu lembro da minha infância é o drama que a gente vivenciou em 1974, quando ocorreu a grande enchente de Tubarão. Foram mais de 100 pessoas que morreram à época naquela enchente que destruiu a cidade, que virou notícia nacional. Momentos que a gente teve, inclusive, nós morávamos numa parte elevada, não fomos atingidos, né? E lá abrigamos uma série de pessoas, né? Lembro do meu pai, inclusive, capturando um boi que estava perdido na água e tudo mais, e ele carneou, podemos assim dizer, aquele boi e dividiu aquela carne com as pessoas que inclusive ficaram na nossa casa. Uma casa relativamente grande, um porão, muitos ficaram abrigados ali numa parte alta, e isso me traz muita lembrança. Triste também, porque não dizer, porque eu perdi meu avô e minha avó também naquela enchente de 1974 e lembro como foi aquele drama que a minha família viveu à época, lembro muito bem. E os momentos mais felizes, mudando agora um pouquinho o aspecto aqui, os momentos de colégio, né? Que a gente começou a se relacionar com as pessoas, aquele mundo de estudante, as oportunidades que a gente teve em colégio, enfim, as melhores lembranças foram no ensino médio, né, quando a gente se descobriu profissionalmente falando. E na minha entrada no ensino médio, eu lembro que eu trabalhava, um dos meus primeiros trabalhos, né, numa empresa que recondicionava motorzinho de limpador de para-brisa. Ele tirava a fiação todinha e colava os fios novos, enfim, passava verniz e fazia funcionar o motorzinho de limpador de para-brisa recondicionado, né? Uma empresa que só recondicionava isso. E nesta mesma empresa nós ouvíamos rádio o dia todo e eu já começou a despertar a vontade de rádio, né? naquela oportunidade. E ouvindo o rádio um dia, ouvindo um noticiário, eu disse para os colegas que estavam do meu lado, um dia ainda vou falar igual a esses caras aí. Ali foi um marco, eu lembro muito bem daquele momento, e eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais no veículo rádio, ouvindo mais outras rádios. Me lembro que em Tubarão não tinha FM, somente AM, e a gente ouvia muito falar de FM, e eu comprei um rádio de carro e adaptei na minha casa, no meu quarto, uma antena, e ele tinha FM. E eu pegava a FM aqui de Florianópolis, eu vou citar aqui a emissora que eu ouvia em Tubarão e pegava muito bem, a Atlântida FM, a época boa da Atlântida FM, os comunicadores assim, sensacionais, espontâneos, comunicavam de uma forma, e aquilo ali serviu para me incentivar ainda mais para conhecer rádio, para trabalhar em rádio. E aí comecei o meu caminho de ingressar em rádio, né? Eu era religioso, pertencia à igreja adventista e tinha uma facilidade de comunicação e leitura também, né? E certa vez um diretor que tinha comprado, um membro da igreja que tinha comprado um espaço numa emissora de rádio, a Rádio Tabajara em Tubarão, me convidou para ser uma espécie de âncora, um comunicador, para chamar uma pessoa que lia um texto, outra que lia parte da Bíblia e tal, naquele programa religioso. E eu aceitei, né? Imagina, numa rádio, e aquele programa era semanal, no domingo cedo, muito cedo. E eu ia para a rádio e apresentava aquele programa, chamava um, chamava outro e tal, tinha um roteiro direitinho de rádio, né, para não se perder. Eu obedecia aquele roteiro e ali começou um ciclo de aprendizado e ao mesmo tempo maior interesse, não só meu, como também fui contemplado com um convite para trabalhar na rádio como operador de som, sonoplasta. E aí eu trabalhava em duas empresas à época, uma metalúrgica e também nessa que recondicionava motorzinho de limpador de para-brisa.
e fui convidado para esse terceiro emprego, para trabalhar de operador de som, sonoplasta, né, como se dizia antigamente. E fui, abracei, trabalhei alguns meses como sonoplasta e certa vez o diretor da rádio me convidou para fazer comunicação à noite. Não tinha FM em Tubarão, só tinha AM e era a oportunidade que eu tinha, né? E ele me convidou para fazer um programa à noite, depois da Voz do Brasil. A Voz do Brasil terminava às 8 horas, das 7 às 8. Às 8 horas eu entrava no ar e ia até meia-noite, até fechar a rádio. A rádio fechava meia-noite. Tinha que desligar o transmissor, o sistema todinho meia-noite, impreterivelmente, né? Mas para mim fazer aquele programa eu não tinha sonoplasta. Eu tinha que ser sonoplasta e ao mesmo tempo comunicador. Foi quando eu inventei um suporte para pendurar no pescoço colocar o microfone, aquele microfone pesado, XLR, e o XLR plugava aqui embaixo e o microfone ficava pendurado assim, né? E ali foi, aquela coisa gostosa, eu gostava de me ouvir, eu colocava um fone de ouvido, eu colocava reverberação para a voz ficar mais bonita, para dar eco. E o diretor da rádio não gostava muito do meu estilo musical, porque ele queria que eu rodasse sertanejo à noite. E eu já era mais do rockzinho maneiro, aquela época do Titãs, quando apareceu Titãs e tal, um rockzinho maneiro, uns Pink Floyd da vida, uns Dire Straits, enfim, eu já gostava. E eu levava a minha coleção de disco, vinil, para a rádio e levava para casa todos os dias, para rodar aquelas músicas, porque aquelas músicas não tinha na rádio. Porque na época eu era influenciado pelo FM que eu ouvia em Tubarão, a Atlântida FM, no sistema que eu montei lá, né, para captar o sinal da Atlântida. E eram músicas diferentes, eu gostava daquela. E foi, criamos até um hábito de comunicação. Tinha muitas ligações telefônicas, pedindo uma música, pedindo outra, e a gente ia atendendo todo mundo e passava muito rapidamente aquele programa até meia-noite, quando eu encerrava a transmissão. E no outro dia eu tinha que voltar para a rádio, para abrir a rádio às 7 horas da manhã, porque eu era o operador preferido do José Carlos Aguiar, que era um jornalista que tinha em Tubarão, que tinha um programa das 7 às 8 da manhã, que era só jornalismo, né? E eu tinha que fazer aquela mesa de som, a gente tinha umas habilidades, ele gostava de uns efeitos sonoros que a gente colocava, enfim. E eu fazia operador de som e eu saía às 8 horas da rádio e ia para o meu outro trabalho. Foi um período muito, muito gostoso, realmente. Foi dentro da rádio que eu peguei o gosto pelo jornalismo. E aí você vai lembrar do Luiz Henrique Benfica, irmão do Silvio Benfica. Eu ouvia muito a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha, à época, eles faziam um jornalismo sensacional. Eu fazia rádio escuta na rádio e transformava o correspondente Renner. Lembra da época do correspondente Renner? Eu gravava o correspondente Renner e comecei a fazer jornalismo na época também, na rádio, reescrevendo o texto dos narradores oficiais do correspondente Renner. Gravava e transformava aquilo em voz na fita cassete, em texto. A gente dava uma redaçãozinha diferente para não ficar tão igual, né? E ali despertou o jornalismo em mim. E depois eu virei, na rádio eu fiz de tudo na rádio. Desde gravar comercial, que a gente tinha uma voz relativamente boa, né? Gravava um comercial, ô Júlio, mas o cliente quer que grave na tua voz. Ah, tá bom, não grava nada com isso, emprestava a minha voz. E fazia noticiário também em rádio, mas foi uma sequência, assim, eu estou perdendo um pouco do roteiro, mas dentro do rádio a gente fez de tudo. Luiz Henrique Benfica, a gente dividia o microfone fazendo um ping-pong de apresentação de notícias esportivas. Fui plantão esportivo na rádio e aí veio uma lembrança muito boa, que a época como plantão esportivo na rádio em 1988, quando uma semana antes do dia 7 de setembro de 1988, o Avaí jogou a final do Campeonato Catarinense de Futebol contra Blumenau e o Avaí foi campeão em 1988. E naquela oportunidade eu era plantão esportivo na rádio. Você sabe, Elaine, o que é plantão esportivo, né? E o Pedro Lopes, que você conhece, vocês devem conhecer também, ele estava atuando como comentarista da nossa rádio em Tubarão, porque nós viemos aqui transmitir, eu não vi, fiquei lá em Tubarão no estúdio porque eu era plantão.
a equipe estava aqui transmitindo a final do Campeonato Catarinense e em certo momento o narrador me chamou: Júlio Castro, as informações dos outros jogos pelos campeonatos estaduais do Brasil. Eu entrava no Maracanã, tá 2-0 para o Flamengo, uma roupagem geral. E o Pedro Lopes estava atuando como comentarista da nossa equipe, como convidado comentarista. E o Pedro Lopes perguntou para o João Albino, um ex-vereador de Tubarão: João, quem é esse plantãozinho de vocês aí? Aí o João: Júlio Castro. E o João estava desativando a equipe porque o contrato lá na rádio lá estava acabando. Ele tinha que se desfazer da equipe naquela semana depois do Campeonato Catarinense. Pô, plantãozinho bom é isso aí, eu estou precisando de um plantão em Florianópolis para Guarujá. E o João chegou lá na segunda-feira e já foi do meu ouvido: Júlio, tem uma oportunidade de trabalho para ti, não é o teu sonho ir para Florianópolis? É. Olha. Cara, procura Pedro Lopes. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo Pedro, tá? Porque é um cara que foi sempre parceiro, foi um paizão pra gente aqui, me levou pra casa dele, me botou em hotel quando eu cheguei aqui com a malinha. Quantos anos você tinha? Eu tinha... Não, eu já tinha 21 anos. 21 para 22 anos. E aí me recepcionou muito bem. Sérgio Murilo me levou na casa do Pedro Lopes, enfim. Cheguei na rádio, Jodué Souza era o nosso coordenador de equipe, né? Aí eu fui para a Rádio Guarujá para fazer rádio. E de rádio a gente depois partiu para a Rádio Guararema, voltamos para a Rádio Guarujá, sempre fazendo comunicação. E não só como plantão esportivo, como produtor, apresentador e repórter também, porque nós frequentávamos a Ressacada e também o Scarpelli, porque na época a Guarujá tinha uma audiência muito boa, né? E a audiência era significativa e precisava dos melhores repórteres. Não que eu fosse o melhor, tinha muita gente boa: Evaldo Luiz, Sérgio Murilo, Claudionir Miranda, à época, Jodué Souza, que era o nosso coordenador, um outro repórter que se destacava, né? Mas a gente sempre fez de tudo um pouco no rádio. Eu acho que o jornalismo em si, não necessariamente o jornalismo esportivo lá dentro do colégio, né? Eu olhei para frente do colégio e o colégio ia fazer, se eu não me engano, 20 anos à época. Pô, tem que marcar essa passagem de 20 anos do colégio com alguma publicação, né? E aí eu tinha um professor de matemática que era meu amigo, amicíssimo, e falei com ele, e ele que mandava no mimeógrafo, ele que rodava as coisas lá dentro do colégio, álcool, né? Disse: o que tu acha de a gente fazer um jornalzinho aí, para a gente marcar essa data, essa passagem do colégio, 20 anos, acho que é uma data importante. Disse: Júlio, eu acho que é uma excelente ideia, mas quem é que vai escrever? Não, nós vamos escrever. Eu vou reunir uma equipe, a galera da minha sala, aí, tem uns dois aí que gostam disso também, a gente escreve umas fofoquinhas, uns bastidores de colégio, e fizemos um histórico do colégio, enfim, e criamos uma coluna com bastidores. Não, uma boa ideia. Tu me ajuda nisso? Ajudo. E a gente construiu o Gazeta Mercantil. Foi a primeira publicação e hoje, lamento até hoje não ter esta edição impressa, guardada, porque passaram-se muitos anos. E a Gazeta Mercantil circulava dentro do colégio. A gente distribuía o jornal no recreio, né? Nas salas de aula, no recreio, enfim, e contava a história do colégio, como eu já falei, umas piadinhas, os bastidores, né? Até o menino que lá ia pro banheiro rapidinho pentear o cabelo para sair bonitinho do banheiro, para ver as meninas no recreio, para ficar mais bonitinho e tal, essas coisas, essas bobagens todas a gente escrevia assim, mas logo ele ganhou uma outra conotação mais séria, a ponto de o diretor do jornal à época pedir vistas ao jornal antes dele rodar. A linha editorial mudou um pouquinho, porque a gente começou a despertar na gente aquela coisa de estudante, de ver as coisas diferente do que se ensinava, enfim, o mundo à volta, a crítica, né? A gente deu um tom mais crítico ao jornal e aí ele durou mais umas 3 edições, porque a pressão era muito grande para a mudança das informações que a gente queria que fossem publicadas e a gente sucumbiu à censura.
podemos assim dizer, né? Pô, eu falei Gazeta Mercantil? Não, é estudantil. Ah, tá. Gazeta Estudantil, desculpa. Gazeta Estudantil. Eu gostava de uns narradores esportivos que eles eram muito técnicos, né? E a gente falava em rádio, a gente tinha que dar a noção para o ouvinte das dimensões do campo, para ver onde a bola estava. E tinha os narradores muito bons à época que davam essa linhagem, porque o rádio tu tem que fazer o ouvinte imaginar as coisas que estão acontecendo dentro de campo. E eu admirava muito o narrador que conseguia dar esta conotação, dar este perfil à transmissão, porque prendia a audiência. Eu, como trabalhava em rádio, eu me sentia um ouvinte, eu sempre me coloquei na condição de ouvinte para tudo, né? Sempre me coloquei na condição de ouvinte, fazendo o rádio e ao mesmo tempo se colocando na condição de ouvinte. E esses talentosos, esses caras, o repórter que fazia uma boa pergunta para o narrador, que não era aquela pergunta tradicional, que dava uma volta, que pedia uma contrapartida à resposta do entrevistado. Isso tudo me chamava a atenção, eu admirava muito isso, era muito gostoso. Sair do convencional, do trivial, né? Do feijão com arroz, podemos assim dizer. A época de ouro do jornalismo esportivo de Florianópolis, eu entendo como sendo um momento especial pela qualidade dos comunicadores que nós tínhamos em rádio, né? Nós tínhamos referências esportivas, narradores, técnicos, enfim, que se dedicavam. E uma coisa que me chama a atenção é que depois desta época começou-se a fazer o off-tube, né? Quer dizer, só ia um repórter para Belo Horizonte para acompanhar o jogo lá e na cidade ficava o narrador, o comentarista, e olha lá se não tivesse o segundo repórter aqui fazendo de conta que estivesse lá, o off-tube. Então, em 94 e 95, as equipes elas se mobilizavam, e uma equipe completa para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para fazer um jogo, para ir para o interior do estado. E as equipes, por isso, eu digo que era a época de ouro, porque as pessoas estavam no local, in loco, né, mostrando a realidade dos fatos, o que estava realmente acontecendo, tendo uma visão ampla do que estava acontecendo, coisa que tem que ser feita no rádio, para as pessoas se situarem no ambiente da comunicação, entenderem o que está acontecendo, né? Por isso eu marco, e como eu falei anteriormente, a qualidade, né? Nós falamos aqui já nos bastidores dos bons repórteres que nós tínhamos à época, Valdo Luiz, Sérgio Murilo, Claudianir Miranda, né? O Hélio Costa também fazia um bom jornalismo esportivo, ele era um repórter muito instigativo, ele ia na ferida, às vezes, de um treinador, de um jogador, ele fazia umas perguntas bem contundentes, de meias palavras, enfim. Por isso que eu considero aquela época uma época de ouro do jornalismo esportivo da capital. Elaine, que me marcou muito foi uma época que, já trabalhando no jornal A Notícia, eu trabalhava no rádio e também no jornal, porque eu tinha que complementar o meu salário, porque eu não dava para mim sobreviver, tinha que complementar com uma outra atividade. E eu trabalhava na notícia e ao mesmo tempo era correspondente do jornal Estado de São Paulo, correspondente, freelancer do jornal Estado de São Paulo, e aqui eu respondia para o Santa Catarina. Um acidente, um evento que acontecesse em Chapecó, eles pediam para mim fazer o deslocamento até Chapecó para fazer a reportagem. Eu fazia de tudo, economia, cultura, esporte, política, atendia todas as editorias do jornal Estado de São Paulo, né, o Estadão, Agência Estado, que distribui inclusive material para todos os veículos associados a eles, à época. E o que me marcou realmente naquela oportunidade foram dois fatos. Eu saí da redação do jornal, o Figueirense jogava aqui com o Corinthians e era a semifinal da Copa do Brasil, e o Corinthians veio aqui e perdeu a semifinal da Copa do Brasil, e jogava na época o Tevez, ex-jogador, atual jogador da seleção argentina,
E o Daniel Passarella era o técnico da equipe do Corinthians à época, né? E o Corinthians tinha um timaço. E eu fui deslocado o meu editor de esportes em São Paulo pediu para mim cobrir esse jogo. Eu fui para o estádio, fui para o Scarpelli, fiz a cobertura e tal e tudo mais. Entreguei o texto, entreguei o texto da desclassificação do Corinthians. E quando eu estava terminando o texto, o editor voltou a ligar: Júlio, ok, recebemos a tua matéria aqui, tudo ok, quero saber como é que está a tua agenda para amanhã de manhã. Por quê? Porque eu preciso que você embarque com a delegação do Corinthians, porque o bicho está pegando. E eu quero que tu faça vistas de tudo que acontecer neste voo, desde a chegada no aeroporto, o ambiente, o que eles comerem dentro do avião, tu tem que relatar. Isso é jornalismo. E eu disse: tudo bem, tem que pedir autorização. Não, o teu PTA já foi feito. O voo sai amanhã, 8 horas, tu tem que estar 7 horas no aeroporto. Não, beleza. Aí segui para casa e acordei cedo, fui para o aeroporto, fiz check-in e enquanto estava fazendo check-in já estava a galera do Corinthians já no aeroporto fazendo check-in e tal para o voo, todos cabisbaixo, desolados com a derrota, né? Uns nem tanto, coisa de jogador de futebol, né? E tive a oportunidade de encostar no Tevez, que era a estrela do Corinthians à época, né? E encostei nele. E eu cheguei no Tevez e perguntei: como estás? Tudo bem? Tudo bem. E peguei uma agenda e pedi um autógrafo. Como foi o jogo de ontem? Normal. Aquela coisa assim, mas sem muitas palavras, né? Eles estavam muito para baixo, né? E aquilo ali já era o assunto que eu tinha. E logo ele já me deixou, saiu, bom, entrevistei o Tevez, tá tudo certo. Embarcamos no avião e relatei até o que o Daniel Passarella, o técnico, comeu dentro do avião lá, o ambiente dentro do avião. E quando desembarcamos em Guarulhos, ouvi o comissário de bordo falar na comunicação, dizendo que todos poderiam descer, exceto o time do Corinthians, porque eles teriam uma saída estratégica do avião, porque tinha uma galera de torcedores do aeroporto querendo pegar de pau o time do Corinthians. Eu disse: putz, está aí a minha manchete do jornal, né? De fato, aí eu segurei, dei uma de integrante da delegação do Corinthians e fui um dos últimos a sair e saí junto com eles, quando todos os passageiros já haviam saído do avião. E na saída, na escada do avião, ainda fiz mais uma pergunta para um jogador que eu não me lembro o nome agora. Tudo bem. Como é que vocês se sentem saindo pela porta dos fundos do aeroporto, dado esse clima que tem lá fora com vocês? Isso é normal, é coisa de derrota. O Corinthians é um time grande, de massa, isso é normal. Mas de certa forma não constrange vocês sair pela porta dos fundos num ônibus o ônibus estava estacionado do lado do avião para eles saírem pela porta dos fundos. Não, isso é normal, logo passa. Aquela coisa, né? Isso tudo anotado, cabeça. E eu lembro como se fosse hoje essa redação. E essa foi uma das lembranças. Cheguei a sair no saguão do aeroporto, já tinha um carro do jornal me esperando, me levou para a redação. Eu fiquei deslumbrado com aquela redação assim, que tu via aquele monte de computador. Tu não viu o fim da fileira de computadores e gente trabalhando. Eu fiquei deslumbrado, me deram um computador para escrever e o formato que a gente escrevia era em número de caracteres na redação que a gente escrevia, lá era por centímetro. Pô, como é que eu vou calcular agora se é centímetro ou número de caracteres? Mas foi isso foi uma lembrança assim, que me marcou, que eu senti assim, que eles tinham uma ânsia pelo jornalismo e aquilo também estava dentro de mim para atender a necessidade e o pedido do meu editor, que era uma pessoa de extrema confiança. Esse mesmo editor, uma vez eu estava em férias aqui do lado de Itajaí, em Navegantes, de férias do jornal, e era época de eleição, e fui pautado por telefone: Júlio, eu preciso que tu acompanhe o José Serra, do PSDB, que vai participar de um evento religioso que tem em Balneário Camboriú, aquele evento religioso enorme que tem lá dos evangélicos. E tem muito voto lá, né? Mas tudo bem, eu estou de férias, Júlio, dá um jeito. Sai, e dava uns 25 quilômetros até o local, mais ou menos, né? E eu fui, larguei tudo, peguei meu notebook, botei embaixo do braço e fui para lá.
e acompanhei o movimento lá, o discurso dele diante dos evangélicos, anotando tudo, para dar redação aquilo tudo depois. E eu não sei se tinha um outro repórter lá que escreveu uma coisa que o Serra não disse. O Serra dizendo-se contra o cigarro. Deu uma declaração, insinuou dizendo que era contra o cigarro, que tinha que acabar o cigarro no país e tudo mais. Esse repórter de um concorrente nosso, local, de um grande veículo de mídia aqui de Santa Catarina, escreveu isso e já botou no site. E aí eu saí do local. Ele estava perto, eu também. Em momento algum eu vi aquilo do Serra. E aí eu cheguei, saí, fomos embora, peguei toda a movimentação, a mesma coletiva que ele participou, eu participei. Ele não falou em momento algum aquilo. Bom, tem a matéria, vou dar um jeito de arrumar um local para escrever isso. Com o notebook, arrumei um posto de gasolina e perguntei se tinha Wi-Fi. Lá tem Wi-Fi. Posso sentar aqui para escrever? Escrevi a matéria no posto de gasolina e tal, e mandei o texto. Para acelerar, não ir para casa, escrever em casa, porque tinha um deadline muito curto para que aquela matéria entrasse no ar, fosse publicada, né? Fosse distribuída. Então logo enviei a matéria, o editor leu a matéria, Júlio, mas está faltando uma informação importante aqui. O Serra disse que vai acabar com o cigarro, alguma coisa nesse sentido. Não. Quem falou isso? Não, mas o principal veículo de comunicação aí do sul do Brasil está dando essa notícia em destaque. Não, ele não falou isso. Como não falou, Júlio? Como é que eles iam colocar uma informação dessa? Não, ele não falou isso. Tu assume? Eu assumo, ele não falou isso. Mas por quê? Mas tu teve o tempo todo do lado do Serra, o tempo todo, eu não descolei do Serra. Como que saiu essa notícia? Não sei. Eu não ouvi isso. Esse rapaz estava lá. Eu não sei de onde ele tirou isso. Bom, resumo da ópera, eu banquei aquilo ali, o meu texto foi distribuído para os outros veículos de comunicação, a agência publicou, saiu no estado de São Paulo, e a Gestado distribuiu aquilo. E no outro dia eu recebi uma ligação desse meu editor, dando os parabéns por eu ter sustentado aquela informação e dizendo que o PSDB, à época de São Paulo, o Diretório Nacional, pediu uma retratação ao veículo de comunicação em Santa Catarina por ter publicado uma inverdade. Uma inverdade, coisa que ele não havia dito naquela oportunidade. Aí eu fiquei sabendo depois nos bastidores que o repórter foi afastado, o veículo de comunicação teve que fazer uma retratação realmente, retratou publicamente que foi um equívoco de redação, arrumaram uma justificativa lá. E aí, uma frase que sempre me vem à cabeça desse editor, quando ele me pautava para fazer uma outra pauta meio difícil aqui, essa pauta é tua, porque tu és o cara que tem muita moral aqui com a gente, bem assim. Isso me marcou muito, até me arrepio quando lembro desse período, assim, muito legal e uma coisa que me marcou muito na minha vida, profissionalmente. Eu me afastei bastante do jornalismo esportivo, mas tenho uma relação muito próxima com o esporte amador, né? Hoje, profissionalmente, eu vivo do esporte amador com ação. E hoje eu vejo com uma certa preocupação a forma como está sendo feito o jornalismo esportivo, né? As informações, eu falo da época de ouro, como eu disse anteriormente, as informações às vezes são muito vagas, a gente lê um texto, ouve uma informação e fica sempre uma coisa no ar, faltou perguntar isso, faltou perguntar aquilo. Embora nós tenhamos bons profissionais, eu não posso fazer referência aqui, mas a gente tem bons profissionais no meio esportivo que mostram o bom jornalismo ainda, mas eu entendo que existe uma carência muito grande em termos de qualidade no jornalismo e nas diferentes plataformas, né? E para cada plataforma tem uma linha, não uma linha editorial, mas uma forma de escrever, de se comunicar. E o bom jornalista tem que saber muito se situar nessas plataformas e passa pela quantidade de texto, a quantidade de informações, a quantidade de fotos, o que tem que ser mostrado, o que tem que ser exibido, né? Eu acho que é por aí. É que naquela oportunidade, Elaine, a gente tinha
a liberdade de entrar no vestiário depois do jogo. E as raras mulheres à época meio que se esquivavam disso, né? Mas eu vejo com muita satisfação isso, a inserção, né, da mulher nesse meio. E hoje também vejo com muita, como é que eu vou te dizer, muita esperança assim, na qualificação do sexo feminino nesta linhagem da linha editorial do esporte, né? Eu vejo que tem muita mulher se esforçando para alcançar o seu espaço, tem umas que não conseguem. Eu tenho acompanhado nos canais fechados e abertos a participação, a narração de uma e outra. Umas se destacam, outras ainda estão buscando o seu espaço, mas não vejo como um preconceito, né? Acho que todo mundo tem o seu espaço e a mulher tem o talento esportivo. Na época, Elaine Tavares, dividimos a bancada de rádio juntos, né? A própria Menezes, a Ana Cláudia Menezes, foi quem me convidou para trabalhar no Jornal A Notícia, numa vaga que estava aberta. A gente dividia os espaços nos estádios, ela era repórter. E a própria Claudinha, a Cláudia Alves, né, que foi uma das pioneiras, né? Foi talvez a pioneira na comunicação esportiva trabalhando entre os homens. São Bento do Sul, né? Eu confesso que, por tão importante, eu fui surpreendido com uma foto desse momento, mas aí me passou um filme na cabeça como aconteceu aquilo ali. Foi o primeiro Jogos Abertos que eu fiz cobertura pelo jornal A Notícia, em São Bento do Sul. E o Narciso Batista, que a Rosane conheceu e sabe quem era a figura do Narciso Batista, era o nosso editor. Nós íamos como uma equipe de jornalismo, com 13, 12 pessoas, ia diagramador para a sede do jornal. Diagramador, repórter, comentarista, editor, subeditor. E aí nós montávamos um QG dentro da Comissão Central Organizadora, a CCO, onde lá nós diagramávamos, nós não, né? Tinha o diagramador Banana, na época lá, que diagramava, nós éramos pautados. Isso no ambiente dos Jogos Abertos, só para contextualizar como que a gente trabalhava. E tinha as reuniões de pauta. E no dia anterior, o Narciso Batista, que faleceu recentemente, comendador do esporte, inclusive, ele disse: Júlio, tu tá com a pauta 10 mil amanhã. Eu, novato, né? Pauta 10 mil? O que é pauta 10 mil? Pauta 10 mil, a melhor pauta do dia, é tua. O que eu vou fazer? Tu vai acompanhar o Pelé, vai receber o Pelé. O Pelé vem para a abertura dos Jogos Abertos e tu vai acompanhá-lo. Eu disse: pô, que bom, que bom. Na época deu uma... Mas foi, Pelé muito assediado pelas crianças, enfim, a época, não tivemos muita liberdade de conversar, de fazer uma entrevista. Ele deu uma coletiva muito rápida, assim, que eu selecionei apenas uns tópicozinhos das respostas, né? Ele era ministro do esporte à época, né? Das perspectivas que ele tinha, o projeto que ele tinha para o esporte do Brasil. E depois participou da solenidade de abertura. Foi uma coisa muito importante, que também marcou na minha vida no jornalismo esportivo, como também aquelas passagens pelo Estado de São Paulo e as duas passagens pelo jornal Estado de São Paulo, né, as duas referências que eu fiz. Ah, Eliane, que pergunta interessante essa tua aí, porque a gente vive com uma dor no coração, como jornalista esportivo, sabendo do espaço que esse segmento está perdendo na mídia tradicional. É muito futebol. Eu, até uns tempos atrás, fiz um jornal por quase 8 anos, um jornal impresso, que só destacava o esporte amador, deixava de lado o futebol, porque o futebol tem o seu espaço na mídia, no jornal, em geral. Mas eu vejo, assim, uma certa retração em relação às coberturas dessas modalidades esportivas fora o futebol. E eu lamento muito que esta cobertura só se dá em grandes eventos, como é uma Olimpíada, né? Que aí abre esse canal aqui e ali, falam de tudo.
mas não sabem que no intervalo de 4 anos entre uma Olimpíada e outra existe uma preparação, existe uma revelação. Hoje eu vejo as pessoas, pô, apareceu a fulana na Olimpíada, pô, ela é catarinense. Pois é, eu acompanhei a trajetória dele, mas tu sabe o telefone dela e tal? Os caras da mídia perguntam, às vezes me ligam perguntando se eu tenho contato de um, de outro, né? Porque perderam aquele caminho, aquela referência de acompanhamento de uma trajetória de um atleta. E eu tenho a lamentar muito isso, essa falta de cobertura, essa falta de atenção, considerando o esporte como uma ferramenta de inclusão, né? E muitos seguem um caminho profissional dentro do esporte e isso não tem sido dada a atenção necessária. Eu me tinha como referência o pessoal do Jornal Estado de São Paulo, mas aqui localmente eu faço questão de citar 2 pessoas assim que me instruíram, que eu aprendi muito, principalmente na redação de um jornal. Anildo Jorge, meu editor, segurou a onda muito no início de carreira, e também o Narciso Batista. São as 2 referências como editor. Nessa linha de aprendizado, assim, eu me espelhava muito neles pela experiência que eles tinham, né? E repórteres, no jornal, eu já falei muito das pessoas de rádio, citei até anteriormente, mas no jornal, Celso Martins foi uma grande referência para mim, Edson Rosa, outro cara que sensacional. É difícil citar nomes, né? Mas foram muitos, assim, eu cito esses assim que me vêm na memória nesse momento, mas são essas as referências que eu tenho, assim, como profissionais da comunicação. Eu acho que a humanização, né? Eu citei anteriormente a forma como alguns narradores se conduziam editorialmente para transferir a pessoa no ambiente do rádio, né? Então acho que isso jamais vai acontecer, essa figura humana do talento, da construção de uma linha, não vai, o robô jamais vai destruir, vai substituir isso. E o público, eu imagino que o público não vai abrir mão desse tipo de comunicação, porque faz parte dele, né? Bom, eu sempre tive minha preferência por clube aqui em Santa Catarina, né? E o que tem que fazer é dosar e tomar muito cuidado, né? Quando elaborar um texto, o lead de uma matéria, enfim, sem puxar por A ou por B. Eu acho que não, né, Ilane? O bom jornalista, ele sabe diferenciar a paixão que ele possa ter, né? A gente pode falar nos bastidores que tem simpatia por aquele ou outro clube, mas isso não pode interferir na carreira dele, até porque é uma questão de credibilidade, né? Ele tem que dar a credibilidade necessária a ele que está assinando aquela matéria e principalmente ao veículo de comunicação, né? Eu acho que o profissional, ele contempla todos esses aspectos. Eu imagino que seja assim, embora muitos não se contêm, né? São muito difíceis de assimilar esse tipo de coisa. A gente tem visto algumas campanhas, inclusive da ACAERT, Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, no sentido, umas peças publicitárias no sentido de dar um up no rádio, dizendo que o rádio ainda é um veículo de comunicação de massa. Mas eu confesso, Elaine, que a gente aqui na capital, a gente tem uma visão diferente do interior do estado, tá? Eu viajo ao interior para fazer as minhas transmissões e eu vejo a importância que tem o rádio AM e o rádio FM no interior do estado. As pessoas dão muito valor a esse tipo de comunicação. Eu estive recentemente em Papanduva, uma cidade pequenininha lá, e eu via gente ouvindo rádio, ouvindo música, ouvindo esporadicamente um noticiário que aparecia. Tem o seu valor. Aqui pode ser que tenha caído um pouco, dada esta acessibilidade e a facilidade com que se tem a esses veículos novos que estão sendo introduzidos. Bom, primeiro, eu falaria muito da minha experiência, né? E aqui não eu falaria muito da minha experiência que eu tive e falaria para essas pessoas que estão começando na carreira, terem um olhar
muito diferenciado, não é só aquela coisa de frente, assim, de abrir os campos, de aprender, de ser um multimídia. Hoje a pessoa tem que ser multimídia. O repórter ele tem que entender de edição, ele tem que entender de fotografia, ele tem que entender de escrever um bom texto, que esse texto para o jornal ou para a internet. Eu acho que esse é o caminho, então ele tem que ser bem amplo, né? Não tem que ter aquela visão caolha, né? Ele tem que ser bem amplo no sentido de se contemplar, até porque ele não vai obter sucesso na carreira se ele não tiver esta visão ampla de conhecimento, principalmente para transmitir a notícia que ele vive no dia a dia. O que eu venho fazendo hoje, Helene. Embora eu tenha tido grandes experiências, feito grandes amizades. A Rosane está aqui, ela sabe a relação que a gente tinha de amizade na época, na redação de jornal, que saudade de redação de jornal que eu tenho. Mas o que eu faço hoje profissionalmente, além de me satisfazer, eu faço o que eu amo hoje. Eu faço o que eu faço, eu boto a mão na massa, eu monto uma câmera, se chove, eu tiro a lama do tripé no ambiente externo, cuido das câmeras, enfim. Mas além deste amor que eu tenho por esse tipo de trabalho, eu oportunizo as pessoas que estão começando carreira uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, enfim, pagar um freela, e muitos são até agradecidos, né, pela oportunidade que eu dei. Muitos agradecem e tendo tido inclusive a oportunidade de caminhar outros caminhos, né? Desculpa a redundância, de ter outras oportunidades na carreira. Mas o que eu faço hoje é uma coisa que me dá muito trabalho, é gostoso. Eu fui pioneiro em Santa Catarina em transmitir jogos de voleibol. Fui em 2010 eu fui contratado pela Confederação Brasileira de Vôlei para viajar o país transmitindo os jogos do Campeonato Brasileiro de Vôlei, o CBS, o Campeonato de Vôlei das faixas menores, assim, né? E desde então investi nisso, trabalho com isso e hoje atendo as federações esportivas, especialmente as de motociclismo e de voleibol, que é o que a gente faz. E fizemos de tudo, de cinegrafista, técnico, narrador, repórter e pagante também, pago quem trabalha com a gente. Eu entendo, a gente fala na época, né, que as oportunidades que estão sendo dadas hoje são para os foquinhas, né, aqueles que saem do banco escolar, querem uma oportunidade a todo custo e aí paga lá metade do piso ou piso salarial. E a gente sabe que é difícil sobreviver, ter um padrão relativamente bom de vida hoje, a gente sempre tem que procurar. Mas eu deixei a redação de jornal, eu deixei o estúdio de rádio há muito tempo, tenho saudades, marcaram muito. Mas eu construí naquela época, tanto na redação quanto no estúdio, uma relação de amizade com as pessoas que me cercavam, desde o empresário, a amigos, e procurei abrir um leque de opções. E eu, graças a Deus, tive a sorte de botar no mercado um produto que era novo, né? Surgiu o YouTube deu abertura para se colocar o que quiser no ar. Opa, tá aí uma ferramenta de trabalho, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um investimento, vou vender esse peixe. Apareceu essa oportunidade na Confederação Brasileira de Vôlei à época, e assim veio. Então tem que ter abertura, tem que ter conhecimento e se relacionar com as pessoas. Não adianta ficar dentro de casa esperando que as coisas caiam do céu. Tem que correr atrás, tem que buscar espaço. E aquilo que eu falei lá atrás, né? A pessoa tem que ser um profissional multimídia, tem que entender de tudo um pouco, se ele quiser ocupar o espaço e sobreviver nesse momento difícil do jornalismo esportivo. Puta, teve uma história que assim... cara, eu nunca esqueci uma coisa eu queria que o meu nome artístico fosse Júlio César Castro, quando eu comecei em rádio. E aí o Arilton Medeiros, lá que era o diretor da Rádio Tabajara do Tubarão, me chamou para uma reunião. E eu já estava ocupando meu espaço em rádio, com os suportes, né? E aí... E a gente vai definir o nome artístico de todo mundo aqui.
Aí eu disse, Júlio César da Silva, Júlio César Castro. Eu gostava do César, né? Aí eu olhei, depois ele colocou Júlio Castro lá no quadro. Eu disse, não, Newton, Júlio César Castro. Júlio, quem manda nessa porra sou eu, que vai ser Júlio Castro a partir de hoje.